Começa agora o podcast Rápidas no Eu Pratico Esporte. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Esporte Clube do Recife. Podcast Rápidas no Eu Pratico Esporte com Alessandro Matias, Henrique Santos, Alex Amaral, Alexandre Fonseca e José Henrique. Podcast Rápidas no Eu Pratico Esporte. Agora no site Eu Pratico Esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Estamos voltando com chave de ouro aqui com o podcast Rápidas do Eu Pratico Esporte, depois de um período aí de férias, vamos colocar assim, mas a gente está voltando no estilo retrô, né? Foi pedido aí da galera rubro-negra e a gente está aqui com Henrique Santos e Alex Amaral. O Alex está no Rio, o Henrique está em Brasília. Boa noite, amigos. Boa noite, Henrique. Começando com você. Boa noite, Alessandro. Boa noite, torcida rubro-negra. Chateada, amargurada, com razão, mas vida que segue. Vamos comentar aqui as coisas do esporte. Alex, tudo bom, meu querido? Salve, salve, nação rubro-negra. Boa noite, amigos aí da mesa. Como o Henrique falou, né? A gente não tá muito feliz, muito contente, a gente tá meio desiludido com o andar da carruagem aí que o esporte tomou, mas estamos aqui para conversar, para analisar, para tentar entender um pouquinho desses problemas e tentar propor soluções. Eu poderia começar aqui, mas como o tempo é curto, eu não queria ficar falando detalhes do jogo de ontem, porque acredito que o resumo de Henrique, de Alex, de você, torcedor que está ouvindo a gente aqui, é o mesmo. O Sport, bem dizer, não entrou em campo, né? Um time morto, sem ataque, sem defesa, André isolado. Eu tuitei essa semana aí que faltava vontade dos jogadores, né? Lógico, a gente acrescenta aí treinamento, aquela coisa toda de cansaço, disso tudo, mas o principal, né? A gente vê os outros times lutando, né? Contra o rebaixamento, inclusive o Atlético Goianiense ontem lutou contra o rebaixamento, né? A gente pode dizer isso, e o Sport, com chances de fugir do rebaixamento, era um jogo primordial ontem e não consegue vencer. Tu tens outra visão, Henrique, para acrescentar aqui? Sandro, o que a gente viu no jogo de ontem foi mais do mesmo, né? O time não evoluiu, pelo contrário, eu acho que até piorou, né, depois da saída do Luxemburgo. E eu quero deixar claro aqui que eu não defendo, ou melhor, eu não fui contra a demissão do Luxemburgo, eu só achei que foi um pouco tardia. Mas o problema maior desse período aí em que Daniel Paulista assumiu o Sport é que não mudou o time, né? O time é a mesma coisa, sabe? É repetição do que o Luxemburgo já vinha fazendo. Então, não é que Luxemburgo não era o problema e está aí provado que o Sport continua perdendo. É que o Daniel Paulista não fez nada diferente do que o Luxemburgo vinha fazendo. A única alteração foi a entrada aí de Marquinhos, né? Mais por falta de opções do que por mérito do Marquinhos. Mas para mim não me surpreende. Eu já tinha comentado internamente aqui, né, que para mim o Atlético Goianiense era favorito ao jogo e não deu outra, né? E é isso. O que aconteceu foi simplesmente um continuismo do status quo. Eu não entro nesse radicalismo, vou colocar assim, Henrique, sem querer ofender, mas tem essa palavra mais amena, em dizer que o Atlético Goianiense seria o favorito. Eu acho que o Sport, né, a torcida, pelo menos a imprensa, todo mundo achava que o Sport daria sangue, porque é esse jogo, né, se a gente for ver aí na pauta, é esse jogo do Bahia e lutar contra um Fluminense, contra o Palmeiras ou contra o Corinthians. Então, eu não vou muito para esse tipo de ótica, não. Mas, enfim, respeito. Alex, você, meu querido, vai no sentido de Henrique, vai com o meu aqui também. Como é que você se coloca aí nessa posição? Olha só, eu não sou muito adepto desse discurso do tá faltando raça, tá faltando vontade. Assim, lógico que tá faltando, entendeu? É lógico. Você olha o time em campo, você vê que eles não estão dando muito gás, né, que falta aquela vontade de vencer, aquela gana. Mas assim, vontade, velho, vontade
parece para mim um pressuposto de qualquer esporte, entendeu? Do futebol, do vôlei, do basquete, de qualquer lugar que você vai ter uma competição, a vontade tem que estar lá. Aí, além da vontade, né, eu acho que falta ao esporte uma questão realmente de tática. Né, Desculpa, eu não entendi. Você acha que falta vontade ou que não falta vontade também ao time? Não, claro que falta. Tá. Mas como eu te disse, não é só a vontade. Porque esse time desorganizado do jeito que ele é, mesmo que tivesse toda a vontade do mundo, não iria conseguir superar todos os desafios que é se manter na Série A. O Henrique fez uma comparação interessante, porque realmente depois da demissão de Luxemburgo em diante, não houve nenhuma melhora, não houve nada de diferente no time do Sport. Como estavam se falando muito, né, o tal do fato novo não surgiu com Daniel Paulista. Né? Você vê o mesmo time descompactado, né, em que ficam as linhas de defesa e de ataque muito espaçadas, um buraco ali no meio de campo, né, que você vê, por isso que eu te digo, por mais que tenha vontade, você vê um jogador como o Patrick, que não falta vontade para ele, né, por mais que ele tenha vontade, ele não consegue dar conta de tapar aquele buraco ali que fica no meio campo, entendeu? Então, se você tiver disciplina tática e um treinador capaz de motivar esses jogadores e colocar na cabeça deles que um time bom é um time que defende e ataca em bloco, né, em conjunto, um time que funciona como se fosse um organismo só, ataque, defesa, isso sim vai ser um time taticamente capaz e que vai ser competitivo. É o exemplo que a gente vê nos times que estão nas cabeças, né? Você olha pro Corinthians, você vê isso. Você olha pro Botafogo, você vê isso. Olha pro Cruzeiro, você vê isso. Não é à toa que eles estão lá em cima e o Sport não. Né? Agora, vai lá. Eu sem querer lhe interromper, bom, só para dar uma resumida, senão a gente fica muito no mesmo toque, a gente tem outros assuntos também, mas só para dar uma resumida aqui, a minha visão, tá? Eu acho que não dá tempo de ter um técnico novo, essa situação de fato novo, neste momento para o Sport, infelizmente, não dá. Acho que Luxemburgo foi... lógico, teve culpa, errou, teve os problemas dele, mas eu acho que ele perdeu o time, todo mundo sabe, naquele jogo do Rio Grande do Sul, e dali por diante não teve como voltar mais atrás, né? Se expôs demais com aquela exposição ali para todo mundo, e com razão, né? O time não estava rendendo aquilo ali, ele tem a culpa dele, teve a culpa dele, melhor dizendo, mas com essa chegada de Daniel Paulista, particularmente eu acho Daniel gente boa, é um cara que tem futuro, mas ainda precisa estudar, precisa ir atrás mais de informações de futebol. Não era o técnico para assumir agora. Inclusive, a gente tem informações, né, rolou hoje na imprensa aí, que Guto Ferreira não chegou para o Sport, negou o pedido, né, de vir para cá, porque o projeto era pequeno. E acredito que vocês também concordem comigo, acho que nenhum técnico virá, a não ser que não tenha nada para perder, né? Existem aqueles técnicos de top de linha que não vêm, tem aquele cara meio termo que pode arriscar alguma coisa e tem aquele que realmente arrisca tudo. E nessas de arriscar tudo, eu acho que um Lisca, né? Mas eu não estou dizendo aqui que eu queria Lisca. Então, eu acho que é esse tipo de situação. Os erros aconteceram desde o início, né? A gente vê um Sport preparando elenco, demorando para preparar, investiu demais em certos jogadores, em outros não. Daniel Paulista poderia ser demitido 2 vezes no ano só, né? Coisa absurda. Pois é. Mas o problema do Sport hoje é muito mais grave do que a gente está pensando, né? Inclusive todo mundo comenta, não é a questão de técnico, é elenco, né? Por exemplo, hoje, não estou querendo dizer nada, mas eu tuitei aí a informação que Juninho não tem nenhum exame que comprove aí, pelo menos, que constate, melhor dizendo, para não ficar tão violenta a frase, que constate que ele está com problema no pubis, né, na região pubiana. Mas, assim mesmo, ele decidiu ficar em Recife. Do contrário, Mena, né, o lateral... que ainda sente um pouco de incômodo no seu problema aí, e continua em tratamento, e disse, não, eu vou para Goiânia hoje com Durval e com o Henriques, e quero somar e quero participar dessa briga. Então eu acho que eu vejo por aí também, nessa formação de elenco. O que é que vocês acham aí? Olha, Alessandro, o que eu acho é o seguinte, para mim, a formação do elenco ela tem que partir de um perfil.
né? E esse perfil faltou ao Sport ano passado, né? A gente na verdade errou ao efetivar Daniel Paulista no comando técnico, e Daniel Paulista, como você mesmo falou, ela não tem ainda know-how dentro do Sport. Só corrigindo, o Daniel não foi efetivado, o Daniel está como interino, né? Não. E desde o início ele sabe que ele não fica como efetivo. Sim, mas eu estou falando do ano passado. Estou falando da transição de 2016 para 2017. Que efetivaram ele no começo do ano. Isso foi um erro, né? E aí ocasionou a má formação desse elenco que a gente tem hoje. Né? Um elenco que, por mais que tenha um ou outro nome que tenha talento, a gente vê um monte de buraco. Né? A gente tem ali, por exemplo, quando Diego Souza está na seleção, quem é que ocupa ali o meio campo? Ninguém. Não tem. Para vocês terem uma ideia, só relembrando, na delegação que foi para a Colômbia, apenas só tinha um reserva, né, para o meio de campo, que era o galego que veio de Santa Cruz. Tomás. O Tomás. Era o único nenhum, né? Porque nem conta. Pois é. Segue aí, Alex. Então, aí o que eu estou falando é isso, que você tem que pensar no perfil do time que você quer. Né? Se esse time vai ser um time que vai investir mais em categorias de base, ou se vai investir mais em jogadores de renome, se você quer um time mais marcador, se quer um time mais ofensivo, e aí a partir desse perfil que você vai traçar dentro da gerência do futebol, que no esporte é muito ruim, mais na frente nesse programa a gente vai comentar sobre isso, dentro desse perfil você contrata um treinador e pede a ele as sugestões para construir esse elenco, né, dentro do orçamento do clube. Isso não aconteceu esse ano no esporte. Se contratou na loucura, né, às vezes pelo nome, sem saber se o cara estava machucado, se não estava. Né, o exemplo de Leandro Pereira, por exemplo, a gente contratou o cara bichado. Né, mal chegou, teve uma lesão no começo, e daí daqui a pouco essa lesão agravou e o cara ficou 6 meses sem jogar, e a gente tá pagando um salário altíssimo para ele, né? E assim, um agravante, né, quando essas situações acontecem, você vê que alguns bons jogadores do esporte, como Magrão, Patrick, Mena, eles começaram a cair de produção. Né? O Magrão, que todo mundo ficou chateado com ele, com aquele gol contra... foram tantas derrotas que às vezes dá um branco na cabeça, né? Mas essa derrota para o Botafogo dentro da ilha, que Magrão falhou, né, no primeiro gol, sabe? Aquilo já é resultado de um jogador que está intranquilo, né? Está inseguro na partida, sabe? Já está naquela assim de uma motivação interna, tem coisas que a sua mente não controla, né? E o Patrick, né, ontem mesmo o primeiro gol do Atlético foi uma falha do Patrick, né? Que em outras condições certamente não aconteceria. O Mena, há quanto tempo o Mena não está jogando nada, né? E é um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Então, eu costumo dizer que a ruindade contagia, né? E isso, de fato, aconteceu com esse elenco do esporte. Falta, isso aí também é problema de gestão, né? Gerir uma equipe de futebol é gerir pessoas. Eu ia te perguntar isso agora, para fazer o resumo geral do que você acha dos problemas, né? Você falou agora de jogadores que enfrentam uma fase complicada e agora está entrando na gerência, né, de pessoas. Sem dúvidas. E você, né, não tem uma separação clara de poder hierárquico dentro do clube, né, de separação de funções, né? Isso complica a relação. Então você está falando dessas fotos de diretores tomando um vinhozinho com o jogador, família de treinador, Instagram. Né? Exato, também, né? E a gente sabe que as relações pessoais perpassam o que a gente vê em rede social, né? Então, eu vejo isso como uma esculhambação, né? Não tem outra palavra. É uma esculhambação interna. Então, se você fizer uma análise do campeonato do esporte que deu certo e o desse ano, eu vou fazer um comparativo de um dado só.
aliás, de 2 dados. O campeonato de 2015, onde a equipe era gerida, né? Tem o Ney Pandolfo como aquela figura que fazia o elo entre a comissão e os jogadores e a diretoria. E você tinha um Eduardo Batista que era extremamente dedicado à disciplina. A título de exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série A de 2015, nas 38 rodadas, o Sport, que terminou em 6º lugar, tomou 72 cartões amarelos e apenas 2 vermelhos, sendo que esses 2 vermelhos já foram mais para o fim do campeonato. Enquanto que esse ano, em 34 rodadas, o Sport já tomou 79 cartões amarelos e 4 vermelhos. Então você vê a disparidade, né? E isso é disciplina, sabe? É você preparar o elenco no começo do ano para ele não tomar cartão, preparar fisicamente o elenco para que quando o jogador for na marcação não chegar atrasado e não fazer uma falta de cartão amarelo, de cartão vermelho. Controle emocional, né? O Diego Souza expulso daquela forma, sabe? Me desculpe, fala-se muito que existe, né, grupinhos dentro do esporte. Isso aí não seria a pior situação que possa ser, que possa existir, não, nesse momento dentro do elenco do esporte? Isso contribui, mas em 2015 esses mesmos grupos existiam e eram geridos. Essa é a diferença. Qualquer grupo de seres humanos, você vai ter aqueles subgrupos, né? Que tem jogadores que têm mais afinidades com outros são mais reservados, né? Outros não gostam de estar em rodas, em casa do outro. Enfim, é natural do ser humano. Agora o que você precisa fazer é uma gestão de pessoas, para não deixar que esse tipo de situação reflita dentro do campo. Eu posso dar um pitaco aqui, Alessandro, sobre esse tema? Vontade, pode ter a hora que quiser, uma ou outra aí, vamos embora. Gestão, como o Henrique falou, gestão de pessoas na verdade, nada mais é do que gerenciar um pouco os conflitos entre as pessoas, né? Então, como o Henrique falou, qualquer grupo humano, né, onde você juntar 2, 3 pessoas, vai haver um certo grau de conflito, né, diferenças de visão de mundo, de pensamento, de opinião, né, e isso dentro do esporte, no esporte competitivo também existe. Então lá dentro do esporte você tem jogadores que têm mais afinidade com A, B ou C, né, que pensam a vida de uma forma, o outro pensa de outra, e assim você vai levando isso. Agora, um bom gerente, né, ele vai saber mediar esses conflitos com a visão lá na frente, com a visão no objetivo final do grupo, né? Que no caso a gente que trabalha com gestão pensa na empresa, né? E um clube de futebol, né, hoje em dia a gente pode muito bem compará-lo com uma empresa, uma entidade que movimenta centenas de milhões de reais por ano, né? Não pode ser gerenciada como o mercadinho do seu Zé que bota ali o filho para cuidar do caixa, entendeu? E a administração, não, Alex. a administração do esporte tem esse problema, né? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu me dou bem com todo mundo dentro do esporte, falando nessa parte política, né? Até porque eu não posso, eu gerencio um site, né, que tem influência, graças a Deus, aí com o torcedor e tem credibilidade, então não poderia apoiar literalmente A ou B, e essa é a posição que a gente toma, mas a gente abre para todo mundo, né, lógico. Mas eu não posso deixar de ter, né, meus comentários a respeito do que eu acho. Acho que a direção de futebol, conheço todo mundo ali, inclusive me dou bem repetindo, mas eu acho que faltou experiência para esse grupo que está aí. Acho que o Gustavo do B poderia ter chamado mais pessoas, né? Por exemplo, o Rodrigo, por mais que seja, não digo amigo, mas a gente se relaciona bem, tem um profissional, quando encontra, fala, comenta e tal, e se relaciona bem, mas o Rodrigo é novato na estrada, né? Tá com um pneu muito novo ainda. O Carreiras é outro, né? Que ainda não posso dizer que é novato, já teve, né? Beirando aí o esporte, né? Mas é um cara que ainda está verde para o negócio. E Maluf nem se fala, né? Maluf e Carreiras, os dois têm sido muito úteis para o clube, principalmente para viajar com o grupo, mas
para definir para o raciocínio de estrada, malandragem de mercado, de jogador, de empresário, de lidar com gestão dentro do vestiário, aquela coisa toda. Tanto é que eu fui um dos críticos, né, à época, mas construtivamente, e a ideia é essa, daqueles vídeos, né? Vai rolar o vídeo lá da vitória do Sport contra Beltrano. Aí aparecia diretor, aparecia não sei quem se abraçando. Eu sou contra aquilo. Eu acho que o vestiário é sagrado, o vestiário é de jogador. Mas o diretor tem que ir lá, lógico. Tem aquele cara que tem mais malandragem, mas tem que estar ali, pegado, né? E faltou isso. Faltou isso. Pois não, Henrique. Eu queria fazer uma pergunta, não é? E que os amigos ouvintes e a mesa aqui possa também refletir. E você, Alessandro, que convive mais internamente no clube, é a seguinte pergunta: o Alexandre Farias, que é o executivo de futebol remunerado do Sport Clube do Recife, qual que é a função dele exatamente dentro do clube? Porque se você contrata um executivo de futebol remunerado, pressupõe-se que ele deveria tomar as decisões. Ele é remunerado para isso. E me parece que dentro do esporte, apesar de ter um diretor remunerado, quem toma a decisão é esse colegiado amador. Então, por que se gasta o dinheiro com Alexandre Farias? Eu acho que depois daquele atrito com o Luxemburgo, que ele até se colocou, disse, não, se o Luxemburgo sair, eu saio. Eu acho que após a saída do Luxemburgo, né, na segunda vez aí, que realmente, literalmente, o Luxemburgo saiu, eu acho que houve, eu tô achando, tá? É achismo meu de fora, de quem tá rondando o endereço da Ilha do Retiro. Eu acho que houve um certo problema aí, um certo distanciamento, né? A diretoria de futebol acho que assumiu mais, né? Mais uma parte da situação ali. E eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que o cara deve ter ficado um pouco desgostoso aí da saída do Luxemburgo, como foi. E como eu tenho dito, né, o Sport ficou escravo desse grupo que está aí. Eu não tenho outro... A atuação do Alexandre me parecia muito tímida, mesmo no começo da temporada. Porque haja vista que o Sport tem um setor, né, profissionais que chama-se analistas de desempenho. Inclusive, eles foram convidados por Tite, né, para analisar uma determinada seleção da Copa do Mundo e passar esses dados para o Tite. Eu não sei nem se isso é uma coisa boa para a seleção, mas enfim. Esses analistas de desempenho, e aqui eu não vou julgar o trabalho deles, obviamente, porque eu não tenho à mão esses dados, mas me parece muito claro que o diretor executivo de futebol remunerado, a diretoria de futebol do esporte e o presidente do esporte e a comissão técnica ou estão recebendo dados, digamos assim, errôneos, ou não estão analisando os dados. Porque não é possível que não tenha se detectado, né, na metade do campeonato brasileiro, por exemplo, que o Sport precisava contratar um meia e um centroavante. Não é possível que ninguém tenha dito para o Daniel Paulista que o Rogério, atuando pela direita, nunca produziu nada. E o pouco que ele produziu com a camisa do Sport foi jogando pela esquerda. E o Daniel escalou 2 jogos, o Rogério pela direita. Rogério, diga-se passagem, depois que renovou o contrato aí, aliás, que o Sport comprou o passe dele aí, né, pelo São Paulo, né, comprou o São Paulo, melhor dizendo, o Rogério deu uma apagada incrível. Outro que apagou foi o Oswaldo, né, após a contusão, voltou e não é o mesmo. Eu, sinceramente, eu vendo o jogo ontem, eu tive até raiva de Oswaldo. Gente, para a gente adiantar aqui um pouquinho na pauta, rapidinho, tá? Essa opinião. O Homero falou hoje, abriu a boca aí, inclusive ele participou, né, dessa chapa aí, de situação, e criticou hoje abertamente em vários programas, criticou o DM, enfim, atirou para todo lado. Vocês acham isso saudável nesse momento? Rapidinho, por favor. Olha, Alessandro, eu acho que palanque, nesse momento, não é a melhor opção, entendeu? A gente tem 4 jogos pela frente, né? Se resta ainda um mínimo de esperança, de planejamento dessa diretoria para que o time permaneça na Série A,
não é hora de ninguém ficar subindo em palanque dizendo que a culpa é de A, B ou C. Isso é um papel que a gente que trabalha comentando futebol, que a imprensa, o torcedor comum, isso sim vai fazer. Agora, uma figura emblemática como Homero, eu acho que é desnecessário. Entendeu? É como se a gente estivesse aqui agora debatendo política, né, apontando o dedo na cara do presidente, e aí amanhã sai um de nós três aqui para candidato a alguma coisa dentro do clube, sabe? Eu acho que é uma postura meio oportunista. Eu acho que o foco hoje, né, hoje ainda é futebol. A gente tem que falar da parte técnica, tática, de como o time está se portando dentro das 4 linhas. Acabou o campeonato, deu o resultado, caiu, ficou, seja lá o que for, aí a gente pode conversar sobre a gestão, aí conversar de verdade, conversar a sério, saber o que errou, o que acertou. Henrique, não vou lhe dar o mesmo tempo, porque eu pedi para ser breve e nosso amigo Alex não foi breve, mas em poucas palavras, como é que você se coloca? Olha, sem dúvidas não é um momento oportuno. Mas também, sem dúvidas, que há coisas que não podem ficar por isso mesmo. Então, na minha opinião, assim, talvez o momento não seja ideal, mas as grandes lideranças precisam reagir. Não podem escalar nessa situação que o Sport está vivendo. Beleza. Eu acho, para não deixar em branco aqui, eu acho que se ele não pode ajudar, literalmente, né, com trabalho, com alguma ideia, alguma coisa, ou arregaçar a camisa, eu acho que o momento também não seria para isso. Mas vamos seguir o jogo. Palmeiras e Bahia são os próximos jogos do Sport, né? 2 pedreiras, né? Um jogo, uma rivalidade com o Palmeiras, já que não é de hoje, e com o Bahia nem se fala, né? Um clássico regional do Nordeste. O que é que a gente pode esperar, né? O Sport vai contar com um esquema especial aí para pegar o Diego Souza. Diego Souza amanhã enfrenta, no caso, nessa semana aqui tem o último jogo aí da Seleção Brasileira. Após o jogo está indicado para ele fazer um treino no outro dia de manhã, na quarta-feira, viajar à noite, né, fazer um treino para musculatura aí, para não sentir dores, amenizar a viagem. No outro dia chega, né, no caso do dia do jogo, chega às 5 horas da manhã. Vai ter esse reforço. Durval já está viajando no momento da gravação do programa, Henriques volta também, o Mena vai estar liberado também, viaja. E o único que está suspenso é o Samuel Xavier. Então, o que é que vocês me dizem aí da esperança contra o Palmeiras e contra o Bahia? Olha, eu acho que minha esperança estava mais depositada nos dois jogos anteriores, né? Botafogo e Atlético Goianiense. Hoje eu sou um cara pouco esperançoso em relação à permanência do Sport na Série A. Mas, assim, eu admiro muito... O que é pouco esperançoso? O que é pouco esperançoso? 0 a 10. 0 a 10, cara, 2. Na moral, 2. Eu acho que o Sport não é pouco esperançoso. Você não tem esperança nenhuma. Eu admiro muito a galera que tá ali, nunca duvide do Sport, não sei o quê. Admiro. Queria muito estar errado, cara. Queria muito que o Sport calasse minha boca, queimasse minha língua e fosse lá e ganhasse do Palmeiras em São Paulo. Mas eu duvido muito. Agora, sim, falando tecnicamente do jogo, é fato. A volta de Diego Souza dá uma melhora, né? Porque aí você vai ter um esquema com um meio campo ali, né, centralizado, armando o jogo, coisa que contra o Atlético Goianiense a escalação do Daniel para mim foi totalmente errada, escalar 3 volantes naquele jogo, deixou o André totalmente isolado, o André acabou saindo da área para buscar a bola. Então isso pelo menos eu espero que não aconteça nesse próximo jogo. Então, tendo o Diego Souza na posição correta dele, né, armando o jogo, eu vejo uma pequena evolução, para não dizer que eu sou tão pessimista assim. Henrique, a volta de Diego Souza, de Henriques na zaga e Mena, isso aí te dá esperança contra o Palmeiras? Olha, eu manteria, se o Mena for jogar na lateral, eu manteria o Sander. Eu não vejo o Mena titular em face ao Sander, não. Se ele for jogar mais avançado, na esquerda, ali aberto, é também questionável, né? Porque não tem justificação. Aliás, nenhum jogador que jogou ali como ponta convenceu, tirando o menino Everton Felipe, né?
que por sinal foi muito mais criticado pela torcida do que esses outros aí. E que diga-se passagem, o torcedor está sentindo uma falta, uma saudade. Sim, aqueles mais conscientes, né, certamente. E falando do pacote de jogos dessa semana, o Sport vence os 2, ou está rebaixado, matematicamente. Então não há mais conta o que se pensar, sabe? A gente fica olhando aqui os adversários do Sport, as 2 próximas rodadas, e aí a gente falava, tá, o Vitória vai perder pro Grêmio, mas o Vitória tá 9 jogos fora de casa sem perder pra ninguém, sabe? A Chapecoense tá na mira do Sport. Não tá, sabe? A Chapecoense não vai cair. Deixa eu só quiser pôr mais o pé no chão. Deixa eu dar só uma revivada aqui nos jogos, né? Ponte Preta e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Avaí, Chape e Vitória. Diga-se passagem, no momento da gravação, a Chapecoense está vencendo por 1-0, 4 minutos do segundo tempo. Curitiba e Flamengo. Domingo, Sport e Bahia, Vitória e Cruzeiro, Atlético Goiás e Chape, Atlético Mineiro e Curitiba, Fluminense e Ponte e Avaí e Palmeiras. São os jogos que interessam ao Sport. Pois é, então assim, toda a conta do Sport se resume em 2 vitórias. E aí, chegando nesses 42 pontos no domingo, a gente vê como é que tá o Curitiba, o Vitória, a Ponte, sabe? Agora não tem muito o que a gente calcular, sabe? É pensar no macro. São 3 vitórias nesses 4 jogos que o Sport precisa. E ainda vai fazer conta. Um time que venceu um jogo em 17. Então, sabe, vocês ainda estão muito otimistas, sabe? 2. Minha esperança é, se eu pudesse dar meio, eu daria meio, sabe? De 0 a 10, a mesma pergunta que eu fiz para o Alex, faço para você. 0 a 10, qual é a tua confiança de continuar na primeira? 0,5. Então é nenhuma, 0, né? Não dá para esperar nada. Bom, gente, a gente está chegando aqui ao tempo final aqui do programa. Queria agradecer vocês dois aqui, né? A gente está voltando. Esperamos que seja o primeiro de uma série, né? Pelo menos no ano que vem, mas nesse, com certeza, a gente viu um caráter tão urgente de comentar e necessidade de voltar ao programa, e ligou também a fome com a vontade de comer, né? O torcedor que me encontra aqui em Recife, nos lugares, aquele programa, a galera lá de Brasília, do Rio, enfim, vamos que vamos, né? É isso aí, Alessandro. Acho que a gente tem que voltar mesmo com o programa é muito bom. A gente tá nessa vontade de tentar comentar, ajudar, passar informação e torcer que o esporte dê algum restinho de alegria esse ano pra gente, né? Beleza, Henrique. No próximo programa que nós gravarmos, né, o esporte já tiver consolidado o rebaixamento, que fique o recado. Vamos ser otimistas. Não, tô colocando um fato, né, que é possível, né? Um time que tá 9 jogos sem vencer em casa e uma vitória em 17, é bem factível que no domingo já não tenha mais chances, né? E se isso acontecer, é o 3º rebaixamento do Sport em 8 anos. Então que o Sport, ao menos, saia dessa temporada com a lição, para que não se repitam esses mesmos erros que levam a essa tragédia no final do ano, né? Então o Sport precisa aprender, né, com essas... Não aprender a perder, não é? A frase do nosso célebre vice de futebol. Mas é aprender com a derrota. É diferente. Uma boa noite a todos, bom dia para quem estiver ouvindo e fique atento aí. Henrique, rapidinho, o teu Twitter é qual, por gentileza? @Henrique com H, né? M_S. E Alex, qual é o teu Twitter? Meu Twitter é @AlexAmaral87. Beleza, galera, vamos seguir então os nossos bloggers aí, dos bloggers do site Eu Pratico Esporte. O meu é @Alessandro com 2 S, M de Marrocos, C de casa. E lembrando também que tem as redes sociais do Eu Pratico Esporte, né? O Twitter, que é o @Eu Pratico Esporte. Temos um canal no YouTube, você pode se inscrever lá e também colocar para receber em primeira mão o material. O nome do canal também é Eu Pratico Esporte. A gente tem o Instagram, que é o instagram.com/Eu Pratico Esporte Oficial, tá bom? E a nosso Facebook, né, que é o facebook.com/
site Eu Pratico Esporte. Um forte abraço pelo Esporte Tudo e até a próxima.